funcionar bem com esse monitoramento. Aí eles falam que, por exemplo, esse órgão ele tem que assessorar o governo para entender melhor as resoluções da convenção. Quer dizer que tem uma independência total do governo. Tem independência porque ele elabora parecer, ele elabora relatório e parecer sobre a implementação da convenção e faz recomendações. E ele fala também até do mecanismo semijudicial, né? Esse mecanismo semijudicial é como se fosse esse órgão, ele tem a deliberação e as recomendações dele tem uma força normativa, como se fosse uma agência ou como se fosse até mesmo o Ministério Público. Se receber uma denúncia, ele tem como atuar. Eu vou colocar a tradução que eu fiz desse estudo do Alto Comissariado da ONU disponível para todo mundo estudar, né? É uma questão que a gente tem que se debruçar. E Alexandre, outra coisa importante é hoje a gente tentar, de certa forma, normatizar as legislações voltadas para os conselhos, especificamente conselhos da pessoa com deficiência, porque muitos foram criados na década de 80 e 90 e hoje existe uma defasagem até pela questão das inovações tecnológicas, né, das informações da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, principalmente. Eu ia falar, né, e como essa ferramenta, né, a internet hoje é utilizada, você tem bem mais informações, você tem mais poder de se articular. E como você falou, a convenção é um divisor de águas para o segmento, né? Temos que nos preparar, a gente vai tentar provavelmente a gente se reúne ainda esse ano em Brasília, e a gente vai ter que estar bem argumentado para que a gente possa trabalhar a questão da forma de atuação que está se tendo na convenção a nível de Brasil. Muito bacana. Eu fico pensando na rede de conselhos que existem, né? Porque eu fico pensando como foi importante, por mais que muitas vezes na grande parte das vezes as discussões travassem por motivos mil, né? Mas como é importante você participar de um conselho nacional, estar no conselho estadual e ter uma articulação com os municípios, né? Porque aí você faz uma ponte, você faz uma ponte do que está sendo discutido em nível nacional, chega nos municípios, e o que está acontecendo nos municípios se torne uma preocupação também nacional. Quer dizer, não adianta a gente fazer política em gabinete se a gente não sabe pelo que passam as pessoas com deficiência, né? É aquilo que a gente discutiu essa semana. É a história do burocrata de gabinete. Exatamente. É a história do burocrata de gabinete que, na maioria das vezes, mesmo sendo pessoas com deficiência, ele não tem conhecimento da causa. Ele se apropria de um cargo, às vezes por questão de amizade ou por questão de no momento eleitoral ele ter alguns votos, né? Ele se apropria, mas ele não tem conhecimento de causa, né? Ele não sabe como é que se trabalha toda a legislação específica, ele não sabe como é que se trabalha a questão da estrutura, que é de fundamental importância, principalmente a gente de conselho sabe disso, que as dificuldades que a gente passa para se estruturar um conselho, nem todos os secretários de Estado, nem todos os secretários de município, nem todos os chefes de gabinetes que os conselhos são vinculados, ele tem conhecimento de como é que se trabalha um conselho. E eu acho que essa questão da estrutura é muito importante. Bacana. A preocupação, complementando, é que a gente é uma coisa do conselho da pessoa com deficiência. A questão da estrutura é uma coisa, é algo bem importante para todos os conselhos. Não, eu acho que isso é fundamental, porque às vezes a gente
cria um conselho, né? Porque é importante ter naquele estado que tenha um conselho. Do Ministério Público. Exatamente. Ou porque não, fica bacana a gente criar um conselho, a gente dá uma satisfação que aqui tem um conselho, mas você não oferece condição de acessibilidade, de atendimento, de atuação dos conselheiros. Então, você tem um conselho que é só uma lei, e uma lei que não vira... Como diz no Brasil. Você tem um conselho criado em lei, mas aquele conselho não tem as suas reuniões. O conselheiro não tem condição de viajar para fazer sua articulação em nível estadual, em nível nacional. Aquele conselheiro não tem às vezes representatividade, né? Ele não é articulado com o seu segmento. Quer dizer, então às vezes a sociedade civil nem sabe que tem um conselho naquele estado, e aí quando vai ter a eleição, é uma eleição com 5 gatos pigados para eleger o seu representante. Então, essa questão da estrutura, para a gente falar, é importante também que o governo saiba da importância do que tem um conselho, né? E como é importante que construir uma política participativa, uma política efetiva, porque a política não vira... O gasto público fica mais efetivo, né? Fica uma política de qualidade. Então, o que acontece muitas vezes é que quando o conselho é um conselho que faz eventos, que é o conselho que promove os direitos das pessoas com deficiência, e aí o governo vai e apoia. O governo dá apoio porque a marca do governo vai estar lá aparecendo. Mas quando o conselho começa a cobrar acessibilidade, olha, está faltando acessibilidade nas praças, está faltando acessibilidade no transporte, né? Tem um abrigo que está tratando mal as pessoas com deficiência. Quando o conselho começa a dar visibilidade à situação da pessoa com deficiência, o governo vai e tira a estrutura, né? Ele tira o poder de funcionamento, porque esse conselho não é mais conveniente. Não é o conselho que vai dizer assim, olha, o meu governo é bom para as pessoas com deficiência porque a gente está fazendo eventos de promoção de direitos, que são muito importantes, né? Mas quando ele começa a cobrar efetivamente, esse é o papel principal do conselho, cobrar do governo, ou fazer com que o governo entenda as necessidades das pessoas com deficiência. Isso o governo acaba que tira o apoio, tira a estrutura, e o conselho fica sem a independência que lhe é devida e sem a autonomia que lhe é devida. Interessante, Alexandre. Agora, você me lembrou de alguns casos, né? Eu estou nesses 3 anos de conselho no estado da Paraíba, eu já visitei mais de 100 municípios. E muitos vereadores, na questão de uma promoção pessoal, eles nos procuram para criar conselhos de direitos à pessoa com deficiência, pensando simplesmente na questão dos votos, né? Eu entro em contato conosco, vamos implantar um conselho de direito no meu município, mas eu vou ter que ter um número X de votos, principalmente do segmento da pessoa com deficiência. Infelizmente isso acontece nos confins do nosso país, né? Em cidades de médio porte. De certa forma isso é muito negativo para o segmento, onde alguns presidentes de conselhos são eleitos por imposição do poder público, né? De forma, certamente, eu acho, no meu ponto de vista, isso não é democracia, onde a partir de que algumas prefeituras ou alguns estados impõem a presidência de A ou B, né? Que isso para mim, no meu ponto de vista, não é democracia. E com certeza já que a gente está vivendo esse momento eleitoral, isso é uma compra de voto declarada. Eu crio um conselho, eu preparo uma legislação, o vereador chega e diz, eu preparo uma legislação específica no meu município, mas eu terei que ter isso com um número mínimo de votos desse segmento. Isso não é só com a pessoa com deficiência, isso é com idoso, isso é com a criança e adolescente, isso é com o funcionamento dos conselhos tutelares. A gente vê muito isso, não só na Paraíba, mas em alguns estados do país. Isso se chama aparelhamento, né? Isso é você... Porque os direitos humanos e os direitos das pessoas com deficiência fazem parte dos direitos humanos. A defesa é pelos direitos humanos, né? São
interesses suprapartidários, são interesses políticos, né? Porque a gente tem interesse que o Estado assuma isso como uma prioridade, mas são suprapartidários, ou seja, todos os partidos têm que estar a serviço da participação dos conselhos de direitos, e o que acontece muitas vezes é que ao contrário acontece, né? Os partidos, Alexandre, é importante essa sua observação, né? Você que é governo, você que é sociedade civil, que está nos escutando nesse momento, você tem que privilegiar. Se você tem um filho, se você é uma pessoa com deficiência, você tem que lembrar que acima dos partidos A ou B, você defende o interesse de um segmento. Você não defende interesses pessoais ou de partidários. Você defende direitos de um segmento, de uma parte da sociedade que lhe indicou para que você representasse esse segmento. Pois é, e o que acontece? Eu ia até falar naquele momento, aí me perdi, era que a gente tem poucos conselhos, né? A gente tem 5.800 municípios, não é isso? 5.300 municípios. 5.300 municípios, e a gente tem cerca de 350 conselhos estaduais e municipais. Agora a gente já tem cerca de 24 estados e são 350 ao todo, ou seja, é uma parcela ínfima, né? Pouco mais de 5% de conselhos de direitos das pessoas com deficiência. Como eu disse, né? A questão da articulação, principalmente da sociedade civil, eu viajo muito pelo meu estado, eu vejo que a sociedade civil tem um problema sério. Quando geralmente se destaca um ou outro diretor, um ou outro componente, essa pessoa é indicada para o poder público, é indicada para receber uma gratificação, um cargo comissionado, e a pessoa deixa de defender os direitos de uma forma geral. Ela começa pela questão de um salário, de uma remuneração, ela se abstém do processo democrático. Certo, mas aí só complementando, e aí quando você tem toda essa questão, esses problemas que você está falando, a gente já tem poucos conselhos, né? Poucos conselhos, e quando o conselheiro e quando o gestor público não entende a importância desse conselho e o papel é desvirtuado, e aí fica fraco, né? Essa instância representativa se enfraquece, né? É importante também, para que a gente tenha um fortalecimento dos conselhos, isso até para que o próprio Conselho Nacional seja um conselho forte, que haja uma articulação entre os conselhos. Quer dizer, que a gente sabe que o que está acontecendo lá em Quixelô, no Ceará, né, que fica a quase 400 quilômetros aqui de Fortaleza, não é uma coisa só de Quixelô. É uma coisa que a pessoa que violar o direito de uma pessoa com deficiência lá, aquela violação vai ter ressonância no Conselho Estadual, no Conselho Nacional e nos movimentos de pessoa com deficiência, né? Porque é uma violação aos direitos humanos. Então, quando você perde o link, quando o Conselho Estadual deixa de conversar com os conselhos municipais, quando o Conselho Nacional não tem uma articulação forte, e isso é papel dos conselheiros promover essa articulação e da gestão de cada conselho, isso enfraquece os direitos humanos das pessoas com deficiência, né? Fica mais fácil que uma violação que está acontecendo em uma cidade pequena não vire uma notícia, né? Uma notícia para que e não vire uma deliberação, né, de uma instância maior. É bom, Alexandre, é importante até você ter lembrado, o Brasil hoje está no ápice, né, em relação a alguns eventos. Nós teremos a Copa do Mundo em algumas cidades em 2014, nós teremos a Paralimpíada em 2016 no Rio de Janeiro, e essa articulação tem que ser mais do que nesse momento tem que ser diferenciada, né? Então, como eu disse, a gente vai estar no espelho do Brasil, a gente vai estar
os estados, eu tô aqui hoje em Fortaleza.